Bom dia, eu sou Simone Kikuchi, sou líder de nutrição das unidades oncológicas do Hospital Sírio-Libanês. Vim falar com vocês um pouco sobre a importância da alimentação, da nutrição no câncer de mama. A gente já sabe que a alimentação é um dos pilares para a gente poder prevenir o câncer de mama, né? Então, nesse sentido, que é uma orientação já muito utilizada e muito comprovada, é que é importante manter um peso saudável para evitar o desenvolvimento de câncer. A gente sabe que alguns cânceres já são muito relacionados com a obesidade, como câncer de mama, o câncer de pâncreas, câncer de intestino. Então, manter um peso saudável, uma vida ativa, já é algo que ajuda bastante na sua prevenção. Outro item que a gente tem que expor bastante é o consumo de alimentos industrializados, né? Eles são ricos em açúcar, principalmente cereais industrializados, as próprias bolachas, bolos, tudo isso é bom que a gente tenha um consumo muito em parcimônia, porque a maioria desses itens a gente consegue substituir pela versão caseira. Quando vocês pegarem, estiverem no mercado e verem um bolo industrializado, deem uma olhada na tabela dos ingredientes desses bolos ou desses alimentos industrializados, como os cereais matinais, que a gente compra muito, né, com apelo infantil. Vejam a quantidade de ingredientes que tem lá que vocês não conseguem identificar. O açúcar, por exemplo, ele pode estar como forma de açúcar, maltose, açúcar invertido, xarope, glucose. Então, a gente tem diversos açúcares além do açúcar branco em si. Então, se a gente puder evitar isso, fazer um consumo muito moderado, é um benefício grande. Ou substituir pela versão caseira, também em parcimônia. A mesma coisa, a gente fala sobre a importância da gente evitar os industrializados pelo excesso de sal e conservantes. A gente tem muitos aditivos químicos nesses alimentos industrializados que auxiliam, né, a conservação, dão um tempo maior de vida de prateleira, mas também trazem malefícios à saúde. Então, quanto mais a gente puder usar a versão natural, caseira, é melhor em relação à industrializada. É aquela máxima que a gente tem falado muito, né, nos consultórios, nos atendimentos, desembrulhar menos, né, e descascar mais. Em vez de você fazer um lanche com uma bolacha, um biscoito industrializado, um cereal, preferir uma fruta, algo mais natural, uma fruta desidratada que você pode guardar na sua gaveta, não tem que usar de refrigeração. Tudo isso pode auxiliá-lo a ter um consumo melhor de fibras, que também previnem o câncer, né, em diversos tipos, e também vai te dar vitaminas, sais minerais e os benefícios da fruta. Falando também nesse processo todo do paciente oncológico, no momento que ele é diagnosticado, até o momento que ele termina seu tratamento, ele passa por diversos efeitos colaterais advindos do tratamento. Vou conversar com vocês um pouquinho sobre cada um deles, para auxiliá-los em relação à alimentação e o manejo desses efeitos colaterais. Um efeito colateral muito comum é a alteração de paladar. A disgeusia, né? A ageusia, que seria a total falta de sensação de paladar, é mais rara. Mas a disgeusia, ela é muito comum. Tanto que alguns pacientes falam, eu não consigo consumir a água tem gosto metálico, ou eu não consigo consumir mais a carne vermelha, tem gosto de sangue. O que a gente pode fazer em relação a isso? Primeiro, ver com o seu paciente o que é que tem incomodado mais. Qual o alimento que ele tem sentido maior aversão ou maior alteração de paladar? A partir daí, você consegue jogar algumas estratégias para fazer esse manejo. O paciente que sente um descontrole, um desconforto muito ruim com a água, por exemplo, a gente pode aromatizar essa água. Como que a gente aromatiza? Usando frutas em rodelas, usando especiarias como a canela, o cravo, a noz moscada, o cardamomo. Aí uma variedade de especiarias e temperos, né, naturais que você pode incluir para melhorar o sabor residual que a água deixa. Algumas pacientes gostam bastante de colocar um sachêzinho de chá para 1 litro de água fria mesmo, só para tirar o sabor que fica e me deixar um paladar um pouco melhor da água e manter a hidratação. Outra coisa que também pode auxiliá-lo nesse período de alteração de paladar
principalmente em carnes, que é muito comum, a sensação daquele gosto de sangue das carnes, é usar marinadas. As marinadas para as carnes, que são aqueles molhos, né, uma vinha d'alho, um molho à base de vinho branco com uma cebola, ervas e um pouco de sal, também auxilia a tirar esse sabor residual do ferro do sangue que tem a carne. Então, o paciente pode deixar mais ou menos 8 a 10 horas, dependendo da espessura da carne que ele está utilizando, de uma noite para outra, né, que é o que eu costumo orientar, e aí depois ele fazer esse consumo de uma carne mais temperada, cujo sabor agregou mais no tecido. Outra coisa que também pode auxiliar é não consumir a carne meio em bife, que você só corta e grelha. Geralmente, quando você tem esse consumo junto com o molho, como um picadinho, um estrogonofe, um recheio de uma torta, os outros temperos que a gente agrega na preparação mascaram o sabor férrico que a carne apresenta. Continuando nos efeitos colaterais, a gente tem muitas pacientes que se queixam das alterações intestinais, como a diarreia e a obstipação, sendo a obstipação mais comum, tá? O que é importante a gente lembrar, tanto para um quanto para outro, a hidratação é essencial. A hidratação, a gente faz uma conta muito básica para você saber a quantidade que você precisa de água por dia. É o peso vezes 30 a 35 ml de líquido. Então, uma mulher de 60 quilos, vamos pensar assim, vezes 30, 1 litro e 800 de líquidos por dia. E aí, esse líquido pode ser água, suco, chá, as frutas que são muito aguadas, como melancia, melão, também entram nessa conta. Então, é importante, passo 1, tanto para diarreia quanto obstipação, garantir uma boa hidratação do seu organismo. A partir daí, se a paciente tiver com diarreia, a gente vai tirar alguns alimentos que tendem a estimular o trânsito intestinal, como, por exemplo, integrais, frutas com casca, as verduras, os grãos, grãos eu digo, e cereais, grãos, cereais e as leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, tá? Porque tudo isso tem uma película, né, que reveste cada um desses grãos e formam mais gases. Quem está com diarreia, não é interessante essa abordagem. Já ao contrário, a pessoa que está obstipada, a gente quer o quê? Estimular o trânsito dela, estimular a formação do bolo fecal. Então, aí você vai colocar tudo isso no contrário. Então, o pão vai ser integral, o arroz vai ser integral, as frutas vão ser com a casca, não, você não vai tirar a casca das frutas, vai colocar a verdura crua e cozida nesse prato para poder estimular realmente a formação de um bolo fecal e que, com a hidratação, vai ter um funcionamento melhor do seu intestino. Conforme a sua nutricionista veja o seu consumo, ela pode ajustar ou não com o módulo de fibra se achar necessário, tá bom? Continuando no mesmo tema, a gente também tem a xilostomia, que é a sensação de boca ressecada, bastante comum também. Então, primeiro passo, hidratação. Sempre a hidratação vai estar na base das nossas orientações, tá, gente? Vale a gente também lembrar que em relação à xilostomia, se o paciente não tiver com nenhuma lesão em boca, que a gente chama de mucosite ou sensibilidade, a gente pode utilizar alguns alimentos que estimulem a salivação, como, por exemplo, pingar algumas gotinhas de limão na preparação, usar um suco cítrico junto com a refeição. Tudo isso auxilia que a gente estimule a glândula salivar a trabalhar e a formar o bolo alimentar na boca. Outra coisa que também pode ser uma mão na roda é preferir as preparações mais cremosas e úmidas. Então, em vez de um arroz soltinho, preferir um risoto, um arroz cremoso. Sempre deixar perto um caldinho de feijão para você poder agregar na sua preparação. Ou o próprio caldo natural da cocção das carnes, tá? Também é uma ferramenta. Um caldo de legumes para quem for vegetariano ou vegano, para colocar junto com a preparação na hora que for se alimentar, para estimular e facilitar a mastigação e a deglutição. Outro tema que é importante que a gente aborde, e esse é extremamente comum, eu acho que afeta praticamente todos os nossos pacientes em alguma fase do tratamento, são as náuseas. As náuseas, elas têm um efeito muito negativo na qualidade de vida, né? Tanto do paciente quanto da família. A família se esforça muito para que o paciente consiga se alimentar. Às vezes faz o prato que o paciente mais gosta, na hora que ele vai comer, só de sentir o cheiro, ele fala, não consigo. Então, o que a gente orienta para esse paciente, esses familiares? Você pode ficar, primeiro, longe da onde a comida é feita, porque só o odor realmente, ele nauseia. Se for você quem tem que fazer
a preparação, eu moro sozinha, eu fico sozinha durante a semana, não tenho quem faça por mim, utilize uma máscara na hora de você cozinhar, já ajuda bastante a bloquear o odor. Retirar alguns temperos que exalam muito cheiro, como alho, cebola, também ajuda. Então você pode temperar somente com o óleo que você usa para cocção e sal, porque você não vai ter o aroma dos alimentos, né, dos temperos. Fazer o prato e comê-lo mais morno ou frio também melhora isso. Imagine a gente quando vai se servir em um buffet, né? Você abre aquele recheio ou abre a panela, vem o odor, né? Sobe o odor. Então, quando a gente já monta esse prato do paciente, ele come depois que o odor já exalou, você também tem uma melhoria na aceitação alimentar. E alimentos naturalmente frios ou mornos, por exemplo, vou comer hoje um sanduíche frio, vou comer uma salada de macarrão com um atum ou um macarrão com queijo e fria e legumes. Ok, porque naturalmente frio e não tem tanto odor, tá? Outra coisa que sem dúvidas ajuda bastante, cientificamente já tem sido comprovado o seu efeito antiemético, é o gengibre. O gengibre ele pode ser utilizado em diversas formas, tanto do meio que a gente acha nas farmácias, que são aqueles cristais de gengibre salgados ou doces, o paciente pode ir mastigando e ficar com ele na boca para sentir sair esse sabor do gengibre. Também pode usar o gengibre in natura, depende da sensibilidade desse paciente, né? Mas mascar pequenos pedaços. Ou fazer suco de frutas, bater com um chá que ele goste, fazer gelinhos. Aí o gelinho eu só oriento que utilize uma forma pequena, porque senão você vai ter que quebrar o gelo depois. E aí tem uma perda muito grande, né? Escolha uma forma pequena de gelo ou faça num picolézinho e vá chupando ao longo do dia quando estiver nauseado. É algo que ajuda bastante. E é importante saber o horário dessa náusea. Tenho mais náuseas ao acordar. Se você tem náusea ao acordar, algo que ajuda bastante é deixar alguma bolacha seca perto da sua cama. Porque aí você acorda, come alguma coisa e depois você levanta. A sensação de náusea melhora, tá? Também é importante não ficar longos períodos em jejum. O jejum, ao contrário do que as pessoas acham, ele não melhora a náusea, ele piora. Aí quando você for se alimentar, você vai ter um efeito pior de náusea. A mesma coisa para a hidratação. Mesmo com náusea, é importante que o paciente mantenha-se hidratado. E para isso, água, suco, chá, gelatina, o próprio picolé com gengibre. Mas não pegue o copo e vire de uma vez só naquela ânsia da sede. Utilize um canudo, faça de goles em goles, porque do mesmo jeito, se você fazer de uma vez só essa hidratação, bateu no estômago, isso vai voltar, tá? Então, hidrate-se, mas aos poucos. A mesma coisa a refeição. Fracione suas refeições. Não deixe de comer grandes volumes num curto período de tempo. Essa sensação de fastio também piora a náusea. Então, quem fazia somente o café da manhã, o almoço e o jantar, o ideal é que fracione essas refeições em volumes menores. Então, café da manhã, um lanche da manhã, o almoço, um lanche da tarde, o jantar e se conseguir até uma ceia, certo? Bom, no geral, acho que esses efeitos colaterais são os efeitos mais comuns da paciente oncológica. Lembrando que o câncer de mama, ele afeta tanto homens quanto mulheres, né? E é importante que a gente tenha um olhar sobre isso, porque ao longo do tratamento você pode ter os efeitos colaterais juntos. Eu não vou trazer somente a náusea, você vai ter a náusea com a diarreia, a náusea com obstipação. E, gente, tudo bem, o importante é você saber que você tem uma rede de apoio que pode te auxiliar. Além disso, alguns efeitos colaterais, como a mucosite, também podem acontecer. A mucosite nada mais é do que lesões na boca ou em todo o trato gastrointestinal. Para isso, o que a gente orienta? Adequar a consistência da alimentação. Imagina, né? Você com uma afta já não consegue tomar um suco de abacaxi, tomar um suco de limão ou comer um alimento muito duro. Imagina a boca inteira neste estado. Então, é importante substituir os alimentos muito duros e secos por mais macios. Então, um pão italiano ou um pão francês que tem casca, preferir substituir por uma bisnaga, por um pão de leite, um pão de forma, tá? Se forem as frutas, preferir as mais macias, ou até picadas ou cozidas, porque a consistência ajuda muito a você fazer essa deglutição. Em vez de oferecer um bife que tem que fazer muita mastigação, e às vezes você já tem lesões ao redor no interior da boca, preferir comer essa carne desfiada ou moída. E se a gente tiver um apoio de um odontólogo na sua equipe, sem dúvida vale fazer uma consulta. Aliás, o odontólogo é parte essencial do nosso tratamento. Até para alteração de paladar, ter uma boa orientação de higiene oral é essencial.
Por quê? Vocês podem ver, paciente tem alteração de paladar, geralmente a gente pouco fala sobre a higiene oral, e é essencial nesse cuidado. O paciente às vezes escova os dentes uma vez ao dia ao acordar e não escova mais ao longo do dia, nem só vai escovar novamente na hora de dormir. Tirar aquela película branca que fica na língua, né, faz uma grande diferença. Então, uma orientação muito comum, muito fácil de fazer é: tenha uma boa higiene oral, escove os seus dentes, higiene a sua boca antes e depois de todas as refeições, sejam dos lanches ou das refeições principais, ok? Eu acho que, assim, é importantíssimo que a gente tenha uma noção de multidisciplinaridade no tratamento oncológico. Ninguém está sozinho nesse tratamento, não é somente o oncologista, somente o nutri, a gente é o médico, o nutricionista, a enfermeira, o fisioterapeuta, a psicóloga, o odontólogo, é toda uma rede que pode apoiar o paciente oncológico. Assistente social também, né? Toda uma rede de apoio para poder te auxiliar durante essa trajetória. Outro efeito colateral que eu acho que é importante a gente falar é a inapetência. A inapetência, ela é um efeito colateral que pode vir de outros efeitos colaterais, como a náusea, ou pode realmente estar vindo sozinha, né? Então é importante saber a causa da inapetência. Isso é uma coisa que eu pergunto muito para o paciente. Você está inapetente por qual motivo? Às vezes ele fala por dor. Eu sinto dor, eu não consigo me alimentar. Justo, né, gente? Quem com dor consegue pensar em comer? Ou é porque eu fico muito nauseado. Com a náusea, eu não tenho vontade de me alimentar. Eu receio me alimentar. E aí vai passando uma refeição, passa outra. E eu vou deixando ir. Quando eu vejo, eu já fiquei 4, 5 horas sem me alimentar. Ou aquele paciente que diz, de fato, Simone, a minha excitação alimentar reduziu muito. Eu como menos do que 50% do que eu comia antes e eu já me sinto satisfeito. Então, nesses casos, é importante que a nutricionista tenha uma noção do hábito alimentar prévio ao tratamento e como o paciente está consumindo a sua alimentação hoje. Então, isso pode ser muito linkado com a importância de uma assistência nutricional precoce. O ideal é que assim que o paciente tem o diagnóstico do câncer, né, da doença, ele já passe com a nutricionista para que ela possa orientá-lo e acompanhá-lo ao longo de todo o tratamento até a alta nutricional, que não quer dizer seja a alta médica. Ele pode ter terminado o tratamento dele e a gente continua com o paciente até que a gente veja que, ok, ele está estabelecido para voltar e fazer somente o retorno com a gente periódico, tá bom? É importante falar que hoje o mercado oferece diversas opções de suplementos alimentares e módulos que podem auxiliar o paciente que não consegue atingir suas necessidades nutricionais somente com a alimentação. Mas aí cabe a você e ao seu nutricionista escolherem o melhor suplemento para aquele momento. E muito provavelmente ao longo do tratamento esse suplemento mude conforme as suas necessidades, ok? E assim, eu gostaria de fechar essa nossa conversa falando sobre a importância da gente manter um cuidado após o tratamento, né? A paciente ou paciente de câncer de mama tende às vezes a ganhar peso durante esse tratamento. Por isso que é essencial que a gente tenha uma noção de qualidade alimentar durante todo o período. Não é um momento de você fazer dietas restritivas, mas sim de você melhorar a qualidade do que você está comendo. Por isso que a nutrição tem que estar alinhada com todas as fases que o paciente se encontra. A gente sabe que a obesidade durante o tratamento, ela tem uma maior recorrência de doença após, né? Então, manter um peso saudável, manter-se fisicamente ativo, ter escolhas alimentares melhores, está totalmente relacionado com a qualidade de vida após o tratamento que você realizou. Tá? Então, boa sorte no seu tratamento, conte com a sua equipe de apoio, com a sua rede de apoio, e saiba que a nutrição é essencial na sua recuperação e na boa manutenção do seu estado nutricional. Obrigada.